Pois pronto, bora lá. Definição em triângulos, né? Vou colocar aqui triângulos logo, tá? E figuras geométricas. Gente, assim, eu fiz um apurado e o que acontece? Eu fiz um apurado legalzinho e percebi que a UES, ela gosta muito de trabalhar com algumas figuras em específico, eu quero que você anote, tá? A UES costuma trabalhar com muita chatice, triângulo, ela costuma, vez por outra, cobrar alguma coisa envolvendo quadrado, círculo, e anote agora que é a cereja do bolo. Pode anotar, certo? A cereja do bolo é losango. E losango, o que você quiser chamar. Por que que eles gostam de cobrar isso? Porque aquelas definições mais básicas que a gente deve aprender, acaba que a gente não aprende direito, e quando a gente vai levar isso para o papel, no caso para a prática, fica muito difícil entender a questão pela leitura chata e sacar o que a UES tem, certo? Costumo dizer que a interpretação da UES é no estilo das questões de colégios militares e escolas militares. Uma leitura muito extensa e às vezes você não consegue compreender, certo? Eu fui resolver a questão da UES, tanto é que no TD está dizendo o nome, questão difícil. Gente, essa questão Deus nos acuda. E a questão nem é difícil. Porém, a linguagem com que ela vem é muito sacal. E outra, eu acho que talvez, quiçá, eu tenha sido um dos poucos professores que conseguiu resolver ela sem usar nenhum teorema que você não conheça. Hoje eu vou te mostrar algumas ideias, certo, sobre os triângulos. Vou te mostrar logo aqui de novo, ó. Gente, triângulo, figura plana de 3 lados, ok? Eu estou desenhando aqui na frente de vocês logo um triângulozinho que ele é chamado de triângulo retângulo, certo? Alguns livros gostam de tratar ele como terna pitagórica. Por quê? O triângulo retângulo mais conhecido é o triângulo 3, 4 e 5. Só que, por exemplo, como você já sabe o que é isso, que é um triângulo 3, 4, 5, é um triângulo que tem esses lados medindo 3, catetos 3 e hipotenusa, 3 e 4 e hipotenusa medindo 5, eu vou só colocar aqui para você uma coisinha curiosa, tá? Olha para cá. Eu vou chamar os lados desse triângulo de a hipotenusa, B, o cateto, e C, outro cateto. A gente já sabe a coisa mais básica sobre o triângulo que a gente pode extrair, que é o Teorema de Pitágoras. Observe. O Teorema de Pitágoras ele é o seguinte, ó. A gente sabe que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Gente, isso aqui é o teorema mais famoso da geometria. E a gente vai começar por ele. Por quê? O que acontece? Isso aqui vale não só para um triângulo retângulo, tá? Isso aqui vale para qualquer triângulo. Se eu quiser saber a área de um triângulo qualquer, eu posso fazer o seguinte. A área de um triângulo, ela sempre vai ser a sua base vezes a altura, dividido por 2, ok? Altura dividido por 2. Eu quero que você anote isso aqui, porque você vai aprender a aplicar isso aqui de uma vez por todas, ok? Meu povo, o que acontece é que eu vou exigir de vocês também algumas noções especiais que você vai aprender agora, ok? A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Guilherme, eu não sei por que a soma vale 180 graus. Vou te mostrar agora. Imagina que eu vou traçar duas retinhas, essas duas retas, elas são paralelas, ok? Desenhando duas retas, elas são paralelas. E agora eu vou traçar retas transversais, ou seja, retas que cortam essas retas paralelas de outro modo, certo? Vou colocar aqui um ângulozinho X, aqui eu vou colocar um ângulozinho Y, e aqui eu vou colocar um ângulozinho Z. Ó, vou botar aqui. Pronto. Gente, a gente aprendeu na aula passada que quando eu quiser saber quanto equivale, por exemplo, esse ângulozinho bem aqui, ó, basta que eu olhe para cá, ó. Esse carinha daqui é o mesmo desse carinha daqui, ó. Joia? Que a gente chama de alterno interno, não é isso? Aqui vale x. A mesma coisa vale para cá. Se esse carinha vale y, ó, a gente já sabe que aqui em cima vale quanto? Y. Só que a gente já sabe que essa meia voltinha que a gente tem aqui equivale a 180 graus. Por isso que a gente diz que a soma dos ângulos internos do triângulo equivale a 180 graus. Ok? É igual a 180 graus. Tranquilo? Outra coisa que eu falei para vocês, né? Eu acho que isso não ficou faltando, é o teorema do ângulo externo, por exemplo. Imagina que eu tenho um ângulo, e esse ângulo está fora do triângulo, certo? Eu quero saber quanto é que vale
esse ângulo todinho aqui, ó. Aí, Guilherme, ele vale o que sobra de 180. Até 180 menos x? É, pode ser. Só que, por exemplo, a gente pode ter uma visão um pouco mais analítica e pensar o seguinte, poxa, esse buchinho todinho aqui é o mesmo desse camarada todinho aqui, ó, que eu estou desenhando. Então, esse carinha que eu vou chamar de E1, ele é a soma do y mais o z, Guilherme? Exatamente. E aí, Guilherme, se eu quiser saber quanto é que vale esse outro camaradinho que tá bem aqui, eu vou chamar ele de E2. Vai ser a mesma coisa, é? Pois é, macho, vai ser a mesma coisa. Mas por quê? Porque se tu olhar, tu lembra que na aula passada eu disse que esse camaradinho aqui era igual a esse que eu tô desenhando de azul agora? Ó? Então, Guilherme, tu tá querendo me dizer que esse outro ângulo que tu acabou de desenhar é a soma de x mais z? Pois é, só isso, cara. Não tem nenhum mistério, ok? De boas? Todo mundo entendeu? Isso aqui é o famoso teorema do ângulo externo, certo? Gente, eu gosto muito da interação de vocês, só para saber se vocês estão vivos, tá? É a parte mais importante. E avisem aí, tá bom? Só para eu ter um norte aqui, para saber se está todo mundo entendendo e acompanhando. Bota só o ok aí. Valeu? Ok, vamos nós. Tranquilo. Gente, outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês são dois triângulos amigos desse camarada aqui, certo? Quero falar agora um cara chamado de triângulo equilátero, ok? Eu vou entrar um pouquinho na trigonometria, não porque eu quero, mas porque eu preciso. Equilátero. Gente, o triângulo equilátero, do grego, ek significa iguais, láteros são lados. Então, triângulo de lados iguais. Ou seja, quando eu tenho um triângulo com três lados iguais e três ângulos iguais, o nome desse triângulo é chamado de triângulo equilátero, ok? Assim, facilita muito você saber isso. Eu vou lhe explicar o porquê, certo? Vou desenhar aqui um triângulo, e esse triângulo, ele vai ter exatamente as mesmas medidas, tanto de lado um, lado 2 e lado 3, certo? Olha ele aqui, ó, bonitinho. Meu povo, esse triângulo aqui eu posso chamar, eu posso dizer que esse lado aqui vale 2A, esse lado aqui vale 2A, e esse lado aqui vale 2A. Por quê? Os três lados são iguais. Só que além dos lados serem iguais, os ângulos internos também são. Então aqui vale 60 graus, aqui vale 60 graus, e aqui vale quanto, Guilherme? 60 graus. Ah, é mesmo, é, cara? Pois é. Então, gente, a gente pode começar a brincar. Guilherme, o que que tu pode me falar sobre esse triângulo? Ó, eu vou começar a te falar da área desse triângulo. A área desse triângulo, a área do triângulo equilátero, ela é uma área especial. Lembra que eu falei que você pode usar base vezes altura dividido por 2? Pois é, você pode sempre usar base vezes altura dividido por 2. Só que nesse caso aqui, no triângulo equilátero, como os lados são iguais, você pode usar a seguinte relação. Você pode dizer L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É uma forma alternativa de encontrar a área de um triângulo equilátero, ok? Assim, Guilherme, tem utilidade? Cara, às vezes ela vai ser mais útil do que se você for pegar e for fazer bases à altura. Por quê? Eu vou te mostrar. Lembrando que a área, então, do triângulo é como, hein? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ok? Só para que você não esqueça. Guilherme, onde é que a gente vai ter uma aplicação maior nisso aqui? Cara, a gente vai ter uma aplicação maior, gente, no hexágono, certo? Por que, que o hexágono? Gente, quando eu tenho uma figura plana como o hexágono e ele é decomposto, a gente consegue formar 6 triângulos equiláteros. Com isso, a gente consegue desenrolar as nossas questões sem nenhum problema, certo? Só que eu vou deixar isso aqui para um outro momento. Ah, Guilherme, é só isso que você quer me falar? Não. Imagina que eu vou traçar uma retinha, certo? Olha para cá, eu vou botar de pink para vocês, ó. Imagina que eu vou traçar uma retinha e essa retinha vai cortar exatamente esse triângulo no meio, certo? Aqui, quando ela corta no meio, ela atinge um pontinho que a gente chama de M. Esse pontinho, gente, é o famoso ponto médio, ok? Médio. Gente, qual é a definição mais correta para a gente falar? A mediana é a reta que corta ao meio, certo? Na realidade, a gente pode definir isso aqui como a seviana. Seviana é toda e qualquer reta que parte de um vértice e atinge o outro vértice do triângulo, o outro lado do triângulo, melhor dizendo, certo? Desculpa.
Então, quando eu traço uma retinha, ela corta exatamente no ponto médio, eu quebro e formo dois triângulos iguais, só que cada um com uma banda. Vou desenhar um triângulo aqui, ó, ok? E um triângulozinho aqui, ó. Joia? Eu vou pegar e vou chamar esse segmento que eu acabei de formar de altura, certo? Aqui eu disse que vale 2A, aqui eu disse que vale A. Por que, Guilherme? Porque tu quebrou 2A em duas partes, ou seja, ficou A para um lado e A para o outro lado. Você entendeu isso? Alguém não entendeu? Alguém bugou? Alguém? Perguntas? Todo mundo acompanhando de boa? Beleza. Guilherme, como é que eu posso fazer isso de cabeça? Gente, imagina, tá vendo? Eu quero que você olhe para cá agora em um momento. Você notou que aqui tem 2A e aqui tem A? Notou que aqui, esse lado aqui, é a metade do grandão? Pois é isso que eu quero que você perceba. Quando eu corto esse triângulo na metade, por exemplo, se o lado aqui vale 10, aqui, se fosse completão, valeria 10. Como é só metade, aqui vale 5. Ah, é mesmo, né, Guilherme? Se aqui fosse 8, jovem, o que você faria? Bem, se o todo vale 8, isso aqui tudo valeria 8. Só que, como é só metade, aqui vale 4. Você entendeu? Por isso que os professores colocam. Gente, e quando ele quebra aqui, e como ele quebra ao meio, aqui ele formou um ângulo de 30 graus, aqui tem um ângulo sempre de 90 graus, e aqui tem um ângulo de 60. Se você fizer 60 mais 30 dá 90. 90 mais 90 é 180 graus, certo? Agora, eu tenho uma coisa que eu quero que você faça e tenha muito cuidado na hora de fazer. Preste atenção. Se eu quiser saber a altura, é bem simples. Você pode fazer ou por trigonometria ou pelo jeito do Guilherme, ok? Vou logo botar aqui por trigonometria. Gente, por trigonometria, a gente pode pensar o seguinte: poxa, eu quero saber quanto é que vale o H. Olhando para o ângulo de 60 graus, eu tenho. O seno de 60 graus corresponde ao cateto oposto, que vale H, sobre a sua hipotenusa. A hipotenusa vale 2A. Então, eu posso colocar aqui. Só que, lá na trigonometria, eu sei que o seno de 60 graus equivale a raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso trocar onde tem seno de 60 por raiz de 3 sobre 2? Pode. Aí você vai colocar, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual a H sobre 2A, certo? Gente, coisas curiosas. Esse camaradinho que está aqui, ó, dividindo essa coisa, passa para o outro lado multiplicando. E essa coisa todinha que está aqui dividindo, passa para o outro lado também multiplicando. É como se eu tivesse 2A vezes raiz de 3 é igual a 2 vezes H. Certo, gente? Eu posso cortar, Guilherme, esse 2 com esse 2? Pode, aqui é chai, aqui é tome, não é verdade? Então, a altura, Guilherme, é sempre a raiz de 3? É, jovem. É só tu pensar. O jeito do Guilherme é, poxa, eu já sei o menor lado. Então, se eu quiser saber a altura desse triângulo, basta que eu multiplique esse menor lado por raiz de 3. Ou seja, a altura é o lado menor, ou azinho, raiz de 3. Se fosse o dobro, seria 2 a raiz de 3 dividido por 2. Eu queria saber a altura. Joia? Todo mundo está acompanhando de boa? Essa parte é meio complicadinha, gente, mas ela é bem simples. Eu vou usar os exemplos aqui, só para que você perceba. Ó. Imagina que o lado aqui, o lado do grandão vale 10. E esse aqui vale 5. Então a altura vai ser quanto? 5 raiz de 3. Guilherme, o lado aqui vale 8. Aqui vale 4. E aqui vai ser quanto? 4 raiz de 3. Guilherme, isso aqui 9. Ou 9 não, vou botar aqui. Se aqui fosse 10, Guilherme. Isso, né? Já botei. Se fosse 12, aqui seria quanto? 6. E aqui? 6 raiz de 3. É só pegar o menor lado e multiplicar por raiz de 3. Já é? De boa? Então pronto. Depois que a gente já sabe dessas coisinhas básicas, a gente agora vai aprender uma coisa curiosa, certo? Gente, a gente tem algumas coisas importantes a tratar, certo? Eu falei que essa retinha aqui é o chamado de ponto médio, né? Divide o triângulo em duas partes iguais, certo? Existe também um negocinho chamado de mediana. Gente, na realidade, a mediana divide o triângulo em duas partes iguais. Aqui é porque eu desenho um triângulo equilátero. Então, teoricamente, o ponto médio seria o ponto de corte da mediana, certo?
Só que a gente tem outras referências que a gente pode traçar. Por exemplo, a gente tem um ponto notável chamado de altura. A altura, gente, é o centro que forma o ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Então, aqui, essa mediana também é a altura do triângulo? Pois é. Por que eu estou falando essa ruma de informação para você? Porque eu tenho um intuito. O que acontece? A linguagem da UES, às vezes, ela é muito sacal, certo? E eu queria muito que vocês pegassem uma questão agora, que a gente vai fazer ela, certo? É a questão de número 3 do TD. Por favor, quero que vocês anotem, certo? Só que antes eu vou fazer um pequeno traçado aqui para que fique muito claro. Gente, existe uma outra figura geométrica que eu quero falar com muito carinho para vocês. Essa figura é muito especial, o nome dela é círculo. Por que eu quero falar do círculo? O círculo, gente, a gente vai ter algumas coisas que a gente vai precisar. Eu vou tentar desenhar pontilhado aqui, de modo que fique compreensível, certo? Eu não gosto muito de desenhar círculo, porque dá trabalho pra caramba, e ainda mais no computador. Gente, o círculo, essa coisa que vocês estão vendo, imagina que aqui é uma pizza, certo? É uma pizzazinha circular, linda e maravilhosa, certo? O que acontece? Meu povo, a gente vai ter algumas coisas interessantes a tratar sobre o círculo de um modo um pouco mais didático, certo? Qualquer ponto que sai do centro do círculo e atinge a borda, a gente chama de raio, certo? Olha aqui o raio. Se eu traçar agora uma outra retinha para cá, ó, continuando, aqui também vai ser raio, porque atingiu a borda da pizza, certo? Como atingiu a borda, a gente diz que tem uma reta que partiu de um ponto até o outro, passando pelo centro. O nome dessa cordazinha que eu chamo, o nome disso é corda, que corta em duas partes, o círculo passando pelo centro, é o que a gente chama de diâmetro. O diâmetro, ele vale o dobro do raio, ok? Duas vezes o raio. Gente, agora eu quero falar de uma coisa interessante para vocês. Imagina que a gente vai pegar uma tesoura e cortar esse comprimento e cortar o triângulo, ou esse círculo, certo? Imagina que se eu pegar e fizer com a tesoura aqui, eu vou tentar desenhar, ó, vou botar aqui a tesourinha. Pronto. Imagina que é uma tesoura. Imagina que eu cortei essa coisa. E eu vou desenhar em linha reta esse comprimento dessa borda dessa pizzazinha. Imagina que eu cortei a borda da pizza todinha, certo? Isso aqui é o que a gente chama de comprimento. Gente, o comprimento, ele tem um valor. Ele vale 2 pi raio, certo? Faça o seguinte, isso aqui é que nem um axioma. Aceite, tá? Na realidade, isso aqui é o comprimento linear, tá? Da borda do círculo, certo? O que acontece é que eu vou pegar agora e vou desenhar uma coisa. Imagine que internamente a esse círculo existem infinitas outras circunferências internas. Tudo bem aqui para você? Imagina que tem uma ruma. E eu vou cortar também essas linhazinhas que estão de dentro. Aí Guilherme, tu vai cortar também? Pô, vou cortar também. Aí eu vou desenhar a primeira daqui, ó, que é a nossa circunferência que nós temos. O nosso círculo que nós temos. Imagina que eu cortei agora essa segunda que está pontilhada de dentro, só que para ela caber dentro do círculo grandão, ela tem que ser um pouquinho menor, não é? Gente, imagina que são infinitos. Imagina que a gente vai ter aqui agora uma ruma, não é? De modo que está diminuindo sempre o comprimento desse círculo interno. Note uma coisa interessante. Vai chegar um momento que essa coisa vai ser tão pequena, mas tão pequena, que o raio nem vai dar mais para medir direito, só a nível de microscópio e tudo mais, né? Levando um pouco para a biologia, para saber o tamanho do comprimento dessa coisa. Gente, vai chegar um determinado ponto que eu não vou conseguir mais desenhar, porque vai afunilar demais. Vai formar, gente, um triângulo. O que eu estou querendo mostrar é exatamente isso aqui para vocês. Vai formar um triângulo e a gente vai conseguir encontrar a área do círculo a partir da área de um triângulo. Isso é certo? Na realidade, a gente teria que usar uma integral, mas como você precisa saber só disso aqui, isso aqui vai te ajudar demais na hora de resolver uma questão que você não vai precisar decorar a forma. Olha aqui, imagina que agora chegou aqui, não formou um triângulo? Gente, imagina que aqui é o centro. Qualquer pontinho do centro atinge a borda da pizza, a gente chama de raio, não é não? Olha aqui, desenhando o triângulo. Vale, é mesmo, Guilherme. Só que a gente já sabe quanto é que vale o comprimento dessa borda da pizza aqui, do grandão.
vale 2πr. Não é isso? Mas, Guilherme, tu acabou de me dizer que a área de um triângulo qualquer é base vezes a altura dividido por 2. Então, o que, que a gente vai fazer com isso aqui? A gente vai pegar, ó, e vai colocar. Quanto é que é a base? 2πr. Quanto é que é a altura? R, que tu acabou de me dizer, dividido por quanto? Por 2. Esse 2 vai se embora com esse 2. R vezes R ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser quanto? Π vezes o raio ao quadrado. Ai, Guilherme, então quer dizer que eu posso encontrar a área do círculo através da área de um triângulo? Pode. Isso aqui é o que a gente ensina para vocês lá no quinto, sexto ano. Vocês deveriam ter aprendido dessa forma, mas o professor foi chato e deu sua forma e jogou de qualquer jeito. Mas estou te mostrando uma maneira alternativa, ok? Todo mundo conseguiu entender? Perguntas? Joia? Perfeito. Agora a gente vai começar a fazer as questões da UES com um pouco mais de curiosidade. Como assim, Guilherme, as questões da UES com um pouco mais de curiosidade? Meu povo, agora a gente vai ter um trabalho um pouco maior. Por quê? Como assim, um trabalho um pouco maior? Peguem aquela questão que eu disse do TD, que eu mandei para vocês, por favor. Eu vou tentar desenhar aqui, tá? Para você, só um segundo. Pois, boa noite. Tentar desenhar aqui. Eu ia tentar reproduzir a imagem para vocês, mas acho que vai ser impossível, tá? Eu quero colocar ela aqui para vocês, mas acho que não vai dar certo, não. Enfim, boa noite. Gente, só um segundo que eu vou tentar colocar aqui para que você veja, certo? A questão de número 2, eu vou escrever aqui rapidinho para vocês, só para quem entenda, ok? Boa noite. Ó, a questão de número 3, perdoe, diz o seguinte, ó. Vou colocar aqui questão da UES, tá? Questão de número 3 do TD. Ok? Vamos. No triângulo equilátero, XYZ, certo? A medida do lado é 4 centímetros. A medida do lado, 4 centímetros. Bom, o que acontece? Ele diz que em um triângulo equilátero, a medida do lado é 4 centímetros. Vamos acompanhar aqui. E ele disse que ele traçou um ponto M. M é um ponto médio do lado XZ. Bom, qual é a área da circunferência, vou botar aqui, eu vou deixar de ser preguiçoso de escrever o nome, então, circunferência da região do triângulo MYZ. MYZ. Qual é a área da circunferência desse triângulo? Gente, vai ter um problema desgraçado agora para a gente fazer, certo? Essa questão ela foi da UES, tá? Ela foi da UES, foi a prova 2023.1, certo? Primeira fase, se não me engano. Gente, essa questão foi a questão mais desgraçada que eu fiz da UES dos últimos anos. Na minha opinião, foi a que eu achei. Outras foram até mais tranquilas, certo? Como é que a gente vai fazer para resolver essa coisa? Existem algumas coisas que a gente vai ter que aprender a escrever, e a literatura é uma delas. Eu escolhi essa questão não por acaso. Ó, coisas que você vai ter que pegar e fazer. Gente, a UES pode usar tanto caneta azul e preta. Então, leve uma azul e uma preta para você escrever, ok? Ele falou no triângulo equilátero. Primeira coisa que você vai fazer, na hora que você ler isso, você vai desenhar um triângulo equilátero, ok? Ai, Guilherme, eu não sei desenhar, não, macho. Tu usa aquelas canetas como régua. Ele disse que não pode levar régua para a prova, mas não diz nada sobre usar a caneta como régua.
Aí ele falou o triângulo. Triângulo X, Y, Z. Meu povo, um indicativo de como é a posição do triângulo, simples. Seguinte, tu começa por aqui, ó. Não é X? Então o primeiro pontinho aqui é X. Aqui vai ser Y e aqui vai ser Z. Ai, é, Guilherme. Pois é. Ele disse que a medida do lado é 4 centímetros. O lado vale 4 centímetros. Então, agora você escreve aqui, ó. Aqui vale 4, aqui vale 4 e aqui vale 4. Certo? Ele falou que M é o ponto médio do lado XE. Primeira coisa que você vai fazer, você vai procurar onde é o lado XE e vai desenhar um pontozinho bem no meio. Bem no meio. Desenhei. Guilherme, tu falou, né, do ponto médio? Pois é, Moisão de X, eu acabei de falar para você. Aí agora eu desenho aqui o ponto médio. Olha que coisa linda, ó. Aí eu vou chamar aqui o M de ponto médio. Uma coisa que eu sei sobre o ponto médio é que ele quebra essa circunferência em duas partes, não é isso, Guilherme? Pois é, cara, ele quebra em duas partes. Agora, eu quero que você me diga, tu concorda que isso tudo aqui vale 4? Isso tudo vale 4? Só que ele não cortou no meio, então aqui vale 2 e aqui vale 2, correto? Aí agora, ele me falou, ele quer saber quanto é a área de uma circunferência que tem aqui dentro desse camarada aqui, ó. Aqui dentro desse triângulozão aqui, ó. Então é como se tu tivesse que pegar essa porcaria e desenhar ela lá embaixo. Vou desenhar ela aqui novamente. Olha que longa. Desenhei ela aqui, desenhei ela aqui, desenhei ela aqui, certo? Não tem problema não, deixa ela aqui. Ele disse que aqui dentro tem um círculo. Então eu tenho que desenhar um círculo, Guilherme. Infelizmente você vai ter que desenhar. Pior do que você desenhar é eu desenhar um círculo aqui dentro, certo? Pior do que isso é eu desenhar um círculo aqui dentro. Gente, pronto, ficou lindinho aqui. Ó, imagina que ele quer saber quanto é que vale a área desse círculo, certo? Só que agora, gente, eu tenho que ter um pouco de noção. Guilherme, tu acha uma questão dessa difícil? Assim, em tese, eu não acho ela uma questão difícil, acho ela uma questão trabalhosa. Porém, você não está acostumado a decompor figuras. Por exemplo, eu estou muito acostumado, gente, a pegar um quadrado e quebrar ele em um triângulo, ó. Em dois triângulos, na realidade. Eu posso pegar um quadrado aqui, ó, e transformar em dois triângulos. Olha aqui, triângulo 1 e triângulo 2. A gente vai fazer a mesma coisa, só que a diferença, gente, é que aqui a gente não vai conseguir decompor essa coisa em outra figura de estranha. Qual é a primeira coisa? Eu não sei quanto é que vale o raio, então a primeira coisa é achar o raio. Por que, Guilherme, achar o raio? Porque é a única coisa que eu não sei. Porque eu sei quanto é que vale o lado do triângulo. Ó, eu sei que aqui vale 2, aqui vale 4. Só que eu não sei quanto vale a altura. Mas, Moisão, uma coisa que esse camarada te disse é que é um triângulo equilátero. Então, a altura do triângulo equilátero, como eu te ensinei, é só tu pegar o menor ladinho, que é esse carinha aqui, ó, e multiplicar por raiz de 3. Então, a altura desse camarada é 2 raiz de 3, Guilherme? É 2 raiz de 3. Mas se eu não soubesse fazer isso, o que você faria? A gente sabe que aqui tem um ângulo de 60 graus, não é isso? E aqui é um ângulo de 30, não é? E aqui é um ângulo de 90 graus. Gente, eu posso pensar, poxa, o seno de 60 graus corresponde ao cateto oposto, que é o que a gente chamou de altura, e dividiu por o cateto, desculpa, cateto oposto sobre a hipotenusa, sobre 4. A hipotenusa desse triângulo é 4. Só que o seno de 60 é válido como raiz de 3 sobre 2. Isso tudo vai ser igual a h sobre 4. Gente, eu posso multiplicar em cruz? Pode. 2h é igual a 4 raiz de 3. Esse camaradinho que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. H é igual a 4 raiz de 3 sobre 2, que dá 2 raiz de 3. Do mesmo jeito. Eu prefiro fazer do outro jeito, porque para mim é um pouco mais lógico, certo? Não sei para você. Todo mundo acompanhando até aqui? Gente, eu quero logo pedir desculpa por essa questão mais difícil do dia, certo? Mas eu tenho que mostrar para vocês, porque, assim, eu vi muito vestibular, aliás, não é nem vestibular, eu vi muita gente colocando, dizendo que viu a resolução e não entendeu. Eu fui dar aula num cursinho ontem, cara, o que teve de gente dizendo que não entendeu essa questão foi absurdo. Então, para que evite qualquer transtorno, me avise se você não está entendendo. Até aqui de boa? Bota só um ok aí, por favor.
Beleza, tranquilo. Olha, gente, depois disso aí, a gente já entendeu como funciona e como é que se comporta essa coisa aqui, não é? Agora a gente vai ter que resolver a questão do raio. Eu já sei que a altura vale 2 raios de 3, não é isso? Só que aí tem a seguinte questão pilantrosa. Eu posso imaginar, o segredo, eu posso imaginar que o segredo é desenhar o raio, certo? Desenhe os raios. Só que você não vai desenhar os raios de qualquer forma. Você vai desenhar ele desse jeito, ó. Eu posso botar o centro aqui e eu posso desenhar uma retinha para cá, ó. O que acontece é que essa retinha daqui para cá, gente, é o raio, não é? Só que esse raio aqui, ele formou um ângulo de 90 graus. Vale, Guilherme, é mesmo. Eu posso fazer a mesma coisa para cá? Pode, ó. Vou desenhar um ângulozinho de 90 graus, ó. Olha que cor linda, olha que cor linda, ó. Desenhei aqui um ângulo de 90 graus. Olha, ficou torto. É mesmo, Guilherme, tu desenhou um ângulo de 90 graus. E agora, tu vai fazer a mesma coisa para cá? Vou, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ó. Aqui eu tenho outro ângulo de 90 graus. Eu posso fazer a mesma coisa para cá? Pode. Primeiro que você sabe que a menor distância entre um ponto e uma reta é uma reta, não é? E ela forma consigo um ângulo de 90 graus, não é isso? Olha aqui o ângulo de 90 graus surgindo. Ah, é mesmo, Guilherme. Então, quer dizer que aqui tudo vale raio? Pois é. Só que aqui eu não sei como resolver porque não me ajudou em nada. O que que eu posso fazer? Gente, aí vem um pouco da decomposição de figuras. Eu não sei como é que eu vou achar isso aqui. E eu nem sei como é que eu vou achar isso aqui. E muito menos a área do quadrado, né? Só que se você aprender a olhar de um jeito um pouco diferente, a gente pode traçar uma retinha e decompor essas duas figuras em triângulos. Olha aqui. Olha que coisa linda. Eu decompus aqui, ó, em dois triângulos. Vale, é mesmo, Guilherme. Pois é. Só que agora eu tenho esse triângulo que eu estou pintando aqui de rosa, né? E eu posso dizer o seguinte: a área desse triângulo desconhecido vale quanto? Base, que é 4, vezes a altura, que é igual ao raio, dividido por 2. Então, a área desse triângulo vale quanto? 2R. Só que agora, eu posso pensar em uma outra situação. Tu concorda comigo que eu posso ainda descrever outra coisa? Tu concorda comigo, ó, que se eu cortar essa figura bem aqui, eu tenho agora esse outro triângulo que eu estou pintando de preto, ó. Preto, de preto, de preto, de preto, de preto. Faz sentido para você? Gente, depois que eu cortei esse outro triângulozinho aqui de preto, ó, agora eu sei o seguinte: eu sei quanto é que vale a base, que é 2 raios de 3, e sei que a altura vale o raio. Então a área desse triângulo vai ser igual a 2 raios de 3, que é a base, vezes a altura, que é o raio, dividido por 2. Cortei, cortei. Então, aqui, a área desse triângulo vai ser R raiz de 3. Ai, Guilherme, beleza. Tu vai fazer a mesma coisa agora usando a área para o outro? Vou fazer a mesma coisa, ó. Se tu observar para cá, eu quero saber agora quanto é a área desse triângulozinho aqui, ó. De verde, 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 valeu, 2. A área desse triângulo de verde, a área do de verde, ele vai ser representado como área da base, ou multiplicação da base vezes a altura. A base vale quanto? 2. A altura, Guilherme, vale quanto? Raio. Dividido por quanto? Por 2. Cortei o 2 com o 2, eu vou ter que a área de verde vale R. Só que agora, eu tenho que pensar o seguinte. Poxa, eu transformei todas essas figuras em triângulos. Agora, Guilherme, o que eu tenho que fazer para resolver essa maldita questão? Gente, o que era antes continua sendo agora. Como assim? Traduz, falando português para mim. Eu quero que você pense o seguinte: tu concorda que a área desse triângulo todo grandão aqui não vai mudar? Não vai ser a mesma? Então, tu concorda que quando eu fizer a área do triângulo, é que ele chama esse triângulo aqui, ó, ele chama esse triângulo de MYZ. Ele MYZ. Gente, o que acontece é que a área desse triângulo, ele pode ser feito com uma base, que vale 2, vezes a altura, 2 raios de 3, dividido por 2. Então, a área desse trecho aqui, desse triângulozão grandão todinho, ó, que eu estou botando de verde só para que você entenda, é
Base, 2 vezes a altura, 2 raiz de 3, dividido por 2. Então, eu posso cortar esse camarada com esse camarada? Pode, sem medo nenhum. Porque agora, jovem, o que você vai aprender? A gente já sabe que a área dessa coisa vale 2 raiz de 3. Ai, ai, então a área desse triângulo todo, que é o triângulo MYZ, desse triângulo aqui todinho, ele vale 2 raiz de 3? Pois é, só que a gente achou as áreas menores de cada um dos triângulos que a gente decompôs. Só que a gente já sabe quanto é que vale cada uma dessas áreas. Então, Guilherme, quer dizer que se eu somar cada uma dessas áreas, vai ter que dar 2 raiz de 3? Exatamente. Somando as áreas, nós temos que ter exatamente 2 raiz de 3. A gente já sabe que isso aqui é igual a 2 raiz de 3. É mesmo, né, macho? Pois é. Aí agora a gente vai fazer, ó, R mais 2R mais R raiz de 3. Isso aqui vai ser igual a 2 raiz de 3. Gente, e agora? Sabe aquele áudio do cara lá do jogador do Palmeiras? Agora é orar? Pois é, você vai fazer a mesma coisa. Agora, eu tô brincando. É mais fácil resolver. Por quê? Virou um problema de álgebra. Um problema de álgebra simples. Então, aqui você já sabe resolver do jeito mais correto. Guilherme, R mais 2R vale 3R, mais R raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3. E agora? Tá vendo que tem um Rzinho aqui e um Rzinho aqui? Eles estão em comum? Você vai colocar em evidência. Como é que eu faço isso? Pego a letrinha, repito, abro um parêntese, coloco 3 mais raiz de 3. Por que que tu fez isso? Eu repito o que sobrou com o sinal daqui, ó. Não é um mais? Então aqui vai ser quanto? Um mais. Joia? Isso tudo vai ser igual a quanto? 2 raiz de 3. Guilherme, se essa coisa está multiplicando isso aqui, ela pode passar para o outro lado dividindo? Pode. Não só pode, como deve. Então, o raio dessa coisa vai ser igual a quanto? 2 raiz de 3 dividido por 3 mais raiz de 3. Gente, Guilherme, eu preciso racionalizar essa coisa? Não, não precisa não, mãe. Vou te mostrar porque que tu não vai precisar racionalizar essa coisa. Gente, deixa do jeito que tá, porque agora a gente vai usar a área do círculo, usando a área do círculo, temos. Meu povo, a gente já sabe que a área do círculo, né, π vezes o raio quadrado, a gente vai pegar e só substituir o R por essa coisa feia aqui. Tudo bem? Aí vai ficar, a área do círculo vai ser igual a π vezes, aí você abre o parênteses e coloca. Sem medo. A Guilherme vai dar trabalho. Vai dar, não, mas presta atenção. 2 raiz de 3 dividido por 3 mais raiz de 3. Joia? Ó, eu posso pegar essa coisa e fazer o seguinte, ó. 2 raiz de 3 dividido por 2 raiz de, ou, dividido por 3 mais raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar por ela mesmo. Posso botar aqui, ó, 2 raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3. Ok? E fecho. Gente, 2 vezes 2 dá 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Aí, Guilherme, quer dizer que eu não posso multiplicar, botar todo mundo para dentro da raiz? Pode não. Aí agora, você vai ter que pensar o seguinte. Gente, 2 vezes 2 é 4. Raiz de 9 é quanto? 3. Então vai ser 4 vezes 3. Que dá quanto? 12. Então, em cima, Guilherme, eu já sei que essa coisa vai ficar 12. 12. E embaixo, lembrando que eu vou ter que multiplicar isso aqui por π, ó, que o π está bem aqui isoladinho. Estou só facilitando a tua vida. Ok? Boa noite. E embaixo, agora, eu vou ter que resolver a porcaria deste produto notável. Ó, 3 mais raiz de 3, não é o quadrado? Então vai ser multiplicado por 3 mais raiz de 3. Gente, é só eu pegar e fazer. Poxa, o primeiro com o primeiro, 3 vezes 3 é 9. O primeiro com o segundo, 3 vezes raiz de 3 é 3 raiz de 3. E agora, o segundo com o primeiro, raiz de 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 raiz de 3. E agora o segundo com o segundo. Raiz de 3 vezes raiz de 3. 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 9 é 3. Ai, Guilherme, então quer dizer que agora isso aqui tudo vai ficar 9 mais 3 vale 12. 12 mais 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, a gente aprendeu que a gente pode somar mais 6 raiz de 3. Aí eu posso colocar aqui, ó, 12 mais 6 raiz de 3.
Guilherme, tá perto da resposta, pelo amor de Deus, meu cérebro tá dando tilt. Não sei o que fazer. Socorro, socorro. Pane no sistema. Alguém me desconfigurou. Vou te ensinar agora como é que a gente vai ter uma visão alternativa. A gente vai pegar essa coisa aqui e a gente vai colocar em evidência, certo? Tá vendo que 12 e 6? Gente, tudo bem se esse camarada vier multiplicando de cima, porque aqui embaixo é como se fosse uma fração multiplicando por 1. Então, continuaria sendo essa mesma coisa, só que em cima seria 12π, tudo bem? Aí eu vou botar 12π dividido por... Agora, eu vou botar em evidência. 12 e 6, 12 mais 6 raiz de 3, eu posso colocar em evidência. Por quê? 12 é a mesma coisa que 6 vezes 2 mais 6 raiz de 3. Então, Guilherme, tu pode colocar em evidência o 6 e o 6? Posso. Posso colocar assim, ó, 6 vezes, abre o parênteses, repete o sinal de mais que tem aqui e repete o que sobrou, 2 e raiz de 3. Então, eu posso colocar assim, Guilherme, 6 vezes 2 mais raiz de 3? Pode. Tá vendo que esse camarada vai se embora com 12? Porque é como se eu estivesse simplificando por 6 em cima e embaixo. 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. Aí eu teria que a área dessa coisa seria 2π dividido por 2 mais raiz de 3, dando como alternativa o item D, certo? Perguntas? Questions? Gente, assim, é claro que essa é uma questão daquelas que você perde logo o brilho, perde a vontade de fazer a prova da UES. Assim, como é que a gente resolveria isso de outra maneira, certo? Tem um teorema que alguns professores gostam de dizer que pega os lados do triângulo retângulo e soma e subtrai da hipotenusa, certo? Ou seja, soma os catetos, subtrai a hipotenusa e divide por 2. Eu não gosto de fazer isso porque eu precisaria te demonstrar o teorema. Porém, eu acho que não há necessidade, certo? Outras questões da UES, elas se assemelham muito à do Enem, no quesito de resolução, certo? Eu já vi muita questão, gente, da UES, que o cara colocou desse jeito assim, ó, um círculo aqui, aí o que acontece? Ele coloca um círculo tocando bem aqui, aí ele bota outro aqui, certo? Aí o que acontece? Finge que os círculos eram para ter o mesmo raio, certo? Finge que parece, mas não é. O que acontece é que quando tu desenhasse, daqui para cá atingir todo o círculo, aqui é raio, aqui é raio. Aí eu fizesse a mesma coisa para cá, ó, aqui é raio, aqui é raio. Aí eu fizesse daqui para cá, aqui é raio, tu perceberia que é um triângulo equilátero. Aí ele provavelmente quer saber quanto equivale a área do triângulo. Aí, gente, é bem simples, porque tu já sabe como é que tu já sabe o valor, geralmente, do raio. Tu já sabe quanto é que é a altura, aí tu pode fazer, poxa, eu sei que a área do triângulo pode ser base vezes altura dividido por 2. Ou se tu quiser, tu usa. A área do triângulo equilátero é igual a L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Joia? Perguntas? Eu queria deixar esses 5 minutos para a gente tirar algumas dúvidas, certo? Então, se você se sentir precisando de uma ajuda, fale agora, certo? Eu ainda quero falar um pouquinho de coroa circular, que caiu uma questão no TD, a primeira questão, inclusive, que você usa o teorema de Pitágoras, mas é bem simples. Alguém ficou com alguma dúvida? Gente, dúvidas, perguntas? E aí? Vocês entenderam a questão? Vocês consideram a questão dessa fácil, média ou difícil? Assim, pelo nível de dificuldade de vocês. Assim, é claro que existe um certo grau de dificuldade nela, justamente por isso. Na minha opinião, a parte mais difícil não era nem interpretar e desenhar. A parte mais difícil era encontrar o raio. Por quê? Porque, na minha opinião, quando você tentava encontrar o raio, você não saberia o que fazer. A não ser que você já estivesse treinando a ideia de que, poxa, eu posso decompor essa figura em outras figuras, como triângulos. Foi o que eu fiz. Eu transformei um triângulo grande em outros 3 triângulos pequenos. Ah, é mesmo, Guilherme. Pois é. Gente, curiosidade. Provavelmente, aqui, nessa parte aqui, ó, provavelmente nesse triângulo aqui,
coincidiu ser o baricentro, tá? Coincidentemente aqui foi o baricentro desse triângulo, certo? Coincidentemente, ok? Não é sempre que isso vai acontecer. Então, por exemplo, por isso que a gente utilizou essas propriedades. Até porque, pela congruência de triângulos, a gente conseguiria afirmar isso. Certo? Bom, nós, para a gente finalizar a nossa noite, queria falar para vocês agora só apenas da parte de congruência, ou da congruência, ó, queria falar para vocês de coroa circular, certo? Coroa circular. Gente, eu já vi a literatura, não só da UES, mas de diversos vestibulares, tratarem coroa circular como círculos concêntricos. Sabe o que significa isso? Círculos com o mesmo centro. Círculos com o mesmo centro. Então, eu quero que você fique muito atento, ok? A isso, porque vai cair. O que acontece? Gente, eu vou tentar desenhar aqui dois círculozinhos. Finge que ficou bonitinho, certo? Boa noite. E agora eu vou desenhar um outro círculo interno a esse, certo? Olha para cá. Toda vez que eu quiser fazer uma questão de área, finge que eles são iguais, tá? Eu vou ter o Rzão, que é esse camaradazão aqui, ó. O Rzão. Opa. Finge que eu tenho o raio da grande. E agora eu tenho o Rzinho, certo? O Rzinho. Guilherme, se eu quiser saber quanto é que é a área dessa coroa aqui, a área dessa coroa, gente, ela é muito simples, tá? A área da coroa circular, ela vai ser desse jeito, ó. É a área do círculo grande menos a área do círculo pequeno. Aí é só isso, Guilherme. Eu vou botar a área da grande menos a área da pequena. Joia? Aí como é que eu faço? A área da grande é π vezes o raiozão ao quadrado, menos a área da pequena, π vezes rzinho ao quadrado. Eu coloco o π em evidência e o π em evidência, aí eu vou ter, ó, π vezes rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Então, a área da coroa, gente, é dado por essa fórmulazinha aqui, ó, se vocês quiserem anotar, certo? Agora, na minha opinião, prefiro que você faça área da maior menos área da menor. Por quê? Que isso aqui, para você decorar, vai ser uma desgrama. Você não vai conseguir decorar isso de uma hora para outra, certo? E para não ferrar com a tua vida, gente, eu acho muito mais prático você usar a lógica e não ficar decorando, certo? Agora, o que acontece? Vai ter questão que vai traçar uma retinha, vou desenhar aqui, certo? Uma reta de vermelho, uma reta, pronto, de azul, pronto. Ele vai traçar uma reta assim, ó. Cadê? Ele vai traçar uma reta desse jeitinho aqui, ó. Ele vai dizer que essa reta ela é tangente à circunferência interna, ou seja, toca em um único ponto, e ele vai dizer o comprimento dessa reta. Joia? Nem precisa questionar. O que acontece? Como é que eu faço para resolver? Como ele vai te dar o comprimento, aqui eu cortei em duas partes iguais. Então, por exemplo, aqui no centro da circunferência, qualquer ponto que sai da borda ou do centro e atinge a borda, a gente chama isso aqui de raio. Só que esse carinha aqui é o raio da circunferência grande. E agora, se eu fizer uma retinha para cá, ó, Guilherme, é um Rzinho, e forma um ângulo de 90 graus. Por que, Guilherme, forma um ângulo de 90 graus? A menor distância entre o ponto e uma reta é uma reta com ângulo de 90 graus, é uma reta perpendicular a esse plano, não é isso? Então, aqui eu posso usar o teorema de Pitágoras? Pode. Posso dizer que é Rzão ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado, mais, vamos dizer que equivale a x, mais x ao quadrado. Joia? Aí agora, se eu passar esse cara para cá, para o outro lado, ó, Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, menos Rzinho ao quadrado, isso vai ser igual a x. Ou seja, de repente, tu não precisa nem saber quanto é o raio, tu precisa saber quanto é a diferença do quadrado entre cada um. Aí vamos dizer que aqui vale 8, aí r ao quadrado menos Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, vale 8 ao quadrado. Aí onde tem aqui, ó, Rzão menos Rzinho ao quadrado, eu coloco um 8 ao quadrado. Aí daria 64 vezes o valor do π, que é 64π. Joia? É uma maneira alternativa que você tem de resolver essa questão sem ficar criando pânico e surtando, ok? Gente, gostaram? Eu acho que já deu de matemática. Fizemos uma hora bem proveitosa, né? Lembrando que a gente vai ter uma aula a mais só para resolver questões da UES, certo? Estou vendo qual que vai ser o dia, possivelmente num sábado. Ok? E a gente vai
deixar esse espaço aberto agora para quem tiver com alguma dúvida, tirar, certo? Então, se você tiver com alguma dúvida, qualquer coisa, fale comigo. Tanto é que eu estou tendo que encerrar. Geralmente eu faço 1h10 de aula líquida, né? Só que como tem aula do Rafael 8h15, eu vou parar um pouquinho para deixar vocês respirarem. Filosofia é tão estressante quanto matemática, né? Certo? Bora nós.